O Davi decidiu desmascarar a Tamires. Ele deu um esculacho nela, na verdade. E olha, vamos começar esse vídeo aqui com a informação de que vazou aí na imprensa, em alguns portais, que o processo da Tamires contra o Davi teria sido arquivado, porque algumas pessoas que não entendem nada sobre um processo jurídico foram pesquisar lá no Tribunal da Justiça da Bahia sobre esse processo. E aí encontraram que lá aparece como arquivado. E aí disseram: pô, o processo da Tamires contra o Davi foi arquivado. Mas acontece que nós sabemos desde o começo que a Tamires começou a mover esse processo contra o Davi no Tribunal de Justiça do Amazonas. E por que tá lá no Tribunal de Justiça da Bahia arquivado? Porque o Tribunal de Justiça do Amazonas tinha que encontrar o Davi para entregar pessoalmente a medida protetiva para ele, para informar que ele não poderia chegar perto da Tamires, nem citar o nome, blá blá blá. Então o TJ do Amazonas aciona o TJ da Bahia e pede: olha, vão lá entregar essa carta para o Davi. O TJ da Bahia entrega essa carta e, como a única função do TJ da Bahia era entregar a carta e alertar o Davi, então aquele caso é arquivado no TJ da Bahia. Mas o processo continua rolando no Tribunal de Justiça do Amazonas. Só para informar aqui os desinformados. E claro, minha função aqui é trazer a notícia em primeira mão, só que eu fico muito irritado quando alguns portais de notícia que você vê que são portais grandes, portais de renome, que trazem informações erradas. Quando é um fã do Davi falando, uma pessoa leiga que está acompanhando o assunto, tudo bem, a gente vai lá e explica. Agora, quando é um portal grande de notícia dando uma informação equivocada, aí, claro que a gente tem que criticar, né? E olha lá, o Davi decidiu soltar uma nota à imprensa explicando toda essa situação, porque em primeiro momento ele disse que a notícia não era verdade, e eu acho que inclusive ele se equivocou nesse ponto, por mais que eu acredite que o Davi não tenha que ser condenado nesse processo, eu já deixei muito claro, mas ele quis negar a notícia, e a notícia é real, de fato existe uma medida protetiva. Então faltou mais uma vez manejo por uma assessoria para o Davi se defender publicamente, e agora ele realmente assume ali que existe um processo, mas que o processo é mentiroso. O processo em si não, né? A outra parte que está ali acusando. E pro Davi tá muito fácil se defender desse processo. Eu acho, inclusive, que ele poderia vir a público e dizer: olha, eu mostrei a arma, mas a arma foi em um contexto de conversa. Ele poderia dizer isso, porque pode ter sido isso que aconteceu, e tem grande chance, uma vez que a Tamires foi ver ele depois dessa chamada de vídeo, e aí ele publica a nota. Vamos ler a nota, porque aqui ele descasca a Tamires. Em atenção à imprensa e à sociedade, em virtude de notícias imprecisas e incompletas veiculadas pelos meios de comunicação, em razão da medida protetiva de urgência deferida em desfavor do senhor Davi Brito, a defesa vem esclarecer que as alegações destoam da realidade e do contexto que fora narrado. Davi é uma pessoa íntegra, marcado pela retidão do seu caráter e jamais, em qualquer circunstância, ameaçaria qualquer pessoa, tampouco uma mulher. As imputações que estão sendo feitas, por vezes distorcidas, por outras, sabidamente falsas, possuem um único intuito de angariar likes, diminuir uma história cercada de lutas e conquistas, bem como escamotear uma finalidade desprezível de terceiros que visam ganhar popularidade sob históricas fantásticas. Por isso, é fundamental não julgar precipitadamente com base em rumores inverídicos e alegações fortuitas. A defesa reitera que Davi Brito jamais ameaçou qualquer pessoa e a verdade será apresentada dentro do devido processo legal, na forma requerida pela Justiça do Amazonas. Por fim, confiantes no Poder Judiciário, no bom trabalho desenvolvido pelas autoridades policiais e na imprensa séria do estado da Bahia. Esses serão os esclarecimentos que entendemos suficientes para o momento. Então aqui a nota é assinada pelo advogado Felipe Marconi, que está representando o Davi, e tem o esculacho, porque diz que a Tamires está buscando angariar likes, tá com histórias fantásticas, que eu acho que quis dizer que era histórias de fantasias, né, que ela criou. Eu acho que não coube essas histórias fantásticas. Mas, basicamente, o Davi alega aqui que as informações são falsas e que a Tamires está buscando fama. Olha, e a Tamires é uma pessoa controversa. Eu já trouxe um vídeo que, na época, a Tamires estava iniciando o relacionamento com o Davi e muitas pessoas me criticaram que já tinham vazado histórias da Tamires, que ela entrou lá no Boi Garantido de forma polêmica, que ela tentou passar uma rasteira na
Isabelle. Então assim, e essa história com o Davi é estranha sim, é muito estranha. Como eu disse, eu não ia julgar antes de ter provas, mas eu já tive acesso a todas as provas e eu vi que lá não tem nada que o Davi ameaçasse a Tamires, é somente a palavra dela. E é a palavra dela contra uma argumentação que ela foi ver o Davi em seguida de ter sido ameaçada. Então não faz sentido. Mas e você? O que acha dessa história? Muito obrigado, voltarei com mais informações. Até uma próxima e tchau.